Acho que é uma baita de uma contratação pro Flamengo. Uma baita de uma contratação, um baita de um nome. Cara que não foi segundo melhor jogador do mundo à toa. Jogou em grandes centros. Eu tive a oportunidade, inclusive, de jogar contra ele quando ele estava no Napoli. Acho que é uma contratação pro Flamengo que vem para jogar, porque domina o centro-campo, vai ajudar muito nesse sistema que a gente viu aí no campinho. Então, eu falo pra você, essa contratação, muitos podem achar uma contratação normal, eu acho a contratação. Fala nação rubro-negra! Sejam todos bem-vindos ao canal Redação no Urubu. Hoje temos informação muito importante sobre o grande reforço, pode pitar na Gávea, reforço milionário. Fique ligado aí e não perde nada. Falar também sobre o jogo de amanhã contra o Atlético, então não perca nada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezinho na humildade, comentem a cidade, o estado que você está nos acompanhando. Deixa aquele hype que ajuda demais. Os créditos estão na descrição do vídeo e vamos nessa. Primeiro com Atlético Mineiro, jogo na Arena MRV, Sim. recebendo o Malvadão, Zé Elias. Esse aqui é o palpite ou que Palpite e é comentário rápido. Flamengo 2-1? Por que você acha que isso vai acontecer? Porque o Flamengo tem mais time. Eu acho que o Flamengo tem mais time. O Flamengo, o Leonardo Jardim está conseguindo colocar uma equipe equilibrada e vem criando muitas oportunidades, né? E com segurança. Breler Pires, rapidinho. Então, esse é o tipo de jogo que o Galo pode se mobilizar para tentar uma vitória. E em casa tem ido muito bem. Com Barba Domingos, 5 jogos na Arena MRV, 5 vitórias. Isso posto? 1-0 o Galo. Rafinha. Bom, o Flamengo precisa também se provar um pouco mais fora do Maracanã, né? Mas é bem mais time que o Atlético, 1-0 Flamengo. Esse jogo acontece às 8h30 de domingo, antes às... Informação importante: Corinthians e Palmeiras vão tentar contratar um jogador que pode sair de graça do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Palmeiras e Corinthians estão de olho em uma joia do Flamengo e cogitam a possibilidade de contratar esse atleta de graça no fim do vínculo com o rubro-negro. Eu me refiro a Rian Roberto, que atua como atacante, tem só 18 anos de idade e já joga no sub-20 rubro-negro. Foi inclusive um dos destaques da Libertadores da América da categoria. O Corinthians e o Palmeiras monitoram o jogador, cujo contrato se encerra em março do ano que vem. Isso significa que a partir de setembro desse ano, o Rian Roberto já pode assinar um pré-contrato. E aí vem um detalhezinho importante: o Corinthians e o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, já sinalizaram ao jogador a intenção de fazer do Rian Roberto um jogador importante do elenco principal. O projeto rubro-negro tem a intenção de utilizar o Rian Roberto como uma estrela do sub-20 para no momento futuro escalá-lo e utilizá-lo no time principal. E é por conta desse dilema que o Rian Roberto ainda não decidiu o que vai fazer da sua carreira. Se ele não renovar esse contrato até setembro com o Flamengo, o rubro-negro vai correr enorme risco de perdê-lo. Importante registrar ainda que Palmeiras e Corinthians não são os únicos interessados. Cheguei a contar para vocês que o Shakhtar fez proposta para levá-lo na metade do ano, o Flamengo recusou e agora o Shakhtar trabalha para tentar assinar um pré-contrato com o jogador. A situação é ainda mais grave porque recentemente o Flamengo comprou mais 20% dos direitos econômicos do Rian Roberto junto ao Atlético Paranaense, operação de R$1,5 milhão. Hoje o Fla tem 70%, enquanto o CAP ficou com os outros 30%. Se perder o jogador de graça, o Flamengo não recupera nenhum centavo do investimento feito nesse atleta, que é considerado um dos mais promissores da base rubro-negra. A informação sobre o interesse de Corinthians e Palmeiras no Rian Roberto foi divulgada pela Flabase, perfil que acompanha de perto as categorias de base do rubro-negro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Ontem o Abel falou o seguinte: a mídia palmeirense, todos nós palmeirenses temos que estar preparados, porque será contra tudo e contra todos. Gente, Palmeiras tem uma situação privilegiada, né, cara? Além de ser um time muito bem administrado, né, que junto com o Flamengo são os dois times que se destacam no futebol brasileiro, no quesito administração, no quesito estrutura, essa história de ficar se fazendo de vítima, né? Criar um clima de que está sendo prejudicado, não sei. Talvez esteja percebendo que vai ser difícil competir
E aí já está começando a querer desviar o foco, exatamente porque a grande verdade é a seguinte: tirando a Libertadores de 2021, né, que foi ganha daquela maneira que nós vimos, né, uma falha individual do Andréas Pereira, aquela coisa toda, e a Supercopa do Brasil lá em Brasília em 2023, o Abel só levou ferro do Flamengo, né? O Abel, ele ganhou do Flamengo 2 vezes desde quando ele jogou o Brasil. Nesse jogo da Supercopa do Brasil e no jogo da Copa do Brasil, quando o Tite era o treinador, que ele venceu dentro do Allianz Parque, mas o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil de 2024. Ou seja, o Flamengo ele está gerando um incômodo muito grande, muito grande. Cada vez mais, o Flamengo é o centro das atenções, minha gente. Então, essas duas situações me chamaram a atenção, né? O Abel, na coletiva de Palmeiras e Jacuipense, ficou mandando indiretas para o Flamengo, ou seja, o Flamengo entrou na mente dele, porque ele só fala do Flamengo, e a torcida do Atlético, durante o jogo Atlético e Ceará, ficou cantando música contra a torcida do Flamengo. Mas o que o Flamengo tem a ver com isso? É realmente engraçado. Mas é isso, né? Não é nenhuma novidade isso que eu estou contando. Pelo contrário, né? Isso tudo acaba sendo o quê? Um instrumento de pressão, né? Você vai falando, estão ajudando, e isso aí acaba gerando uma pressão para que, na verdade, a meta é, então ele vai ser prejudicado agora porque eu estou botando a boca no mundo aqui e sempre que houver alguma situação na bola dividida vai ser contra. É isso que acaba acontecendo no dia a dia, porque vejam a diferença. Quando o Flamengo é prejudicado, e isso acontece algumas vezes, ninguém fala nada. Só quem é do Flamengo. Agora, quando o Flamengo acaba sendo beneficiado em algum lance de jogo, nossa senhora, é uma gritaria, rapaz. Então, eu acho que o pessoal está começando a apelar. Eles estão percebendo que o Flamengo está muito forte, que a troca... Nós precisamos falar um negócio aqui, que na época rendeu muito, né? Mandaram o Felipe Luiz embora, da forma que foi, depois da entrevista coletiva e tal. Muita gente se apegou a esse ponto para fazer severas críticas. Mas o tempo está mostrando que a troca foi correta. Nada contra o Felipe Luiz, que fez um trabalho histórico no Flamengo. Mas o tempo está mostrando que a troca era necessária e foi feita no momento certo e com coragem. Quem é que teria coragem de mandar o Felipe Luiz embora? Por tudo que o Felipe Luiz representa na história do Flamengo, como jogador e como treinador. E depois de acabar de renovar um contrato. Foi uma troca de extrema coragem, porém necessária, e que está mostrando que é o certo, né, cara? É o certo. Assim, a performance do time com o Leonardo Jardim, ela melhorou, e o início dele é fantástico, né? Como o do Felipe também foi, diga-se de passagem. Mas, cara, existem momentos na vida que você precisa tomar decisões. E o Flamengo, com o Leonardo Jardim, ele está muito forte. Ele está muito consistente. E os adversários já perceberam isso. Principalmente o principal adversário, que é o Palmeiras.
E o Abel Ferreira, que não é bobo nem nada, ele já se tocou disso, ele sabe quem é o treinador que está à frente do Flamengo, o potencial do grupo do Flamengo, e ele já está botando a boca no mundo para desviar o foco, para incentivar com o apoio de uma parte da mídia, e isso é que me deixa estupefato. Eu vi ontem uma entrevista que parecia uma pauta combinada. Tipo assim, ó, eu vou perguntar para você, eu levanto a bola para você e você corta, e eu continuo deixando você na cara do gol para você falar o que você quer, envolvendo o Abel Ferreira, que, cara, sinceramente, pega mal. Mas vamos ver. Vamos ver aí dentro de campo o que vai acontecer. Mas o pessoal está incomodadíssimo com o Flamengo. O atual campeão brasileiro e tetra da Libertadores da América. Entrou na mente do Abel, hein? Ter perdido o tetra para o Flamengo, ser bivice do Flamengo. Ele está obcecado pelo Flamengo. Abel, seja muito bem-vindo ao Maracanã no dia 23 de maio. Será muito bem recebido, viu? Será muito bem recebido. Aliás, o Flamengo ele tem essa fidalguia, né? A diretoria do Flamengo convida sempre os dirigentes, os representantes para um jantar, né, na véspera dos jogos. As torcidas do Maracanã são muito bem recebidas, as torcidas visitantes. O Maracanã é o melhor estádio do Brasil para você assistir a uma partida de futebol. O clima é ótimo, existe torcida mista. Quanto tempo a gente não vê briga no Maracanã, gente? Tem briga, infelizmente, longe do Maracanã, na rua, porrada, Kombi, os caras gostam de brigar. Agora, no Maracanã, o Maracanã é um estádio cada vez mais família. Então, o Palmeiras será muito bem recebido no Maracanã no dia 23 de maio para um grande jogo entre Flamengo e Palmeiras, mas que eles estão preocupados com o Flamengo, eles estão. Estão preocupados. E estão apelando aí, com a ajuda da imprensa. Que loucura isso, gente. O problema é o Flamengo. O problema é o Flamengo. Porque é um caso de sucesso. Fez tudo bem, está numa situação extraordinária, fez o que tinha que fazer, saiu da falência para ser um bilionário, o time mais rico fora da Europa, e esse é o problema, o Flamengo. Entendeu? Típico do brasileiro. Quem faz sucesso incomoda. Aí começa a arrumar coisa para... É impressionante isso. Está chamando a atenção, hein? Agora, vá se acostumando, porque cada vez mais vai ser assim. O Flamengo ficará muito mais forte, cada vez mais, bem estruturado, né? Vem a janela aí no meio do ano. O elenco do Flamengo vai melhorar, hein, gente? O elenco do Flamengo vai melhorar, hein? Olha... Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Assim, o que tem a ver Palmeiras e Jacuipense, entrevista pós-jogo, jogarem diretas para o Flamengo? Porque ele não estava falando para o Corinthians, para o Atlético Mineiro, para o São Paulo, ele estava falando do Flamengo. E durante o jogo do Atlético com o Ceará, a torcida do Atlético fica cantando para o Flamengo. O Flamengo é o centro das atenções, né? É isso. E domingo, 8h30 da noite, vai ser forte, hein? Vai ser um jogão. E se preparem que a galera tá apelando aí, que o Mengão está incomodando. É ou não é? Gente, esse negócio de SAF no Brasil, nos times de futebol, qual SAF deu certo no Brasil? Bahia, Manchester City, Grupo City. É uma SAF bem-sucedida.
é uma SAF bem estruturada. Quando eu penso em SAF dar certo no Brasil, eu penso Grupo City Bahia. Né? Dentro do universo do Bahia, das possibilidades do Bahia, eu acho que o Bahia ele vem melhorando e se tornando um time cada vez mais competitivo. Embora tenha ficado fora da Libertadores e da Sul-Americana agora, mas você olha para o Bahia e você vê que ele está evoluindo. As outras, sinceramente, a SAF do Cruzeiro do Pedrinho. Então é isso, nação rubro-negra. Iniciando aqui mais um giro de notícias do nosso Mengão. Agora que falar sobre um grande reforço que aparentemente não chega no Mengão. Bernardo Silva recebe proposta para ganhar 7,3 milhões de reais por mês no Galatasaray, da Turquia. Bernardo Silva está em reta final de contrato com o Manchester City e já decidiu que não renovará. O meia quer respirar novos ares. Bernardo Silva segue com futuro indefinido para a próxima temporada do futebol europeu. Multicampeão no Manchester City, o português tem contrato se encerrando e decidiu não renovar. Diversos clubes já demonstram interesse na contratação, sendo o Galatasaray um dos maiores times da Turquia, o mais recente deles. Segundo o portal Fanatic da Turquia, a equipe já fez uma proposta salarial ao português, oferecendo 15 milhões de euros anuais. Convertendo na cotação atual, a quantia gira na casa dos 7,3 milhões de reais por mês. Os valores são quase fora da realidade do futebol brasileiro, evidenciando ainda mais a dificuldade do Flamengo em competir pela contratação. Nesta semana, no X, Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, publicou que Bernardo Silva é um nome muito bem avaliado pelo Flamengo, que procura reforços para a próxima janela de transferências. Porém, até pela quantia de interessados, é bastante improvável que o meia atue no futebol brasileiro neste momento. Clubes importantes da Europa também estão interessados na contratação do jogador. Segundo o jornalista Matteo Moretto, o meia vê com bons olhos a possibilidade de jogar na Juventus. Nos últimos anos, o futebol turco tem se tornado um mercado cada vez mais atrativo para jogadores grandes. Ederson Moraes, Victor Osimhen e Leroy Sané são alguns dos principais jogadores que atuam no país. Bernardo Silva tem 31 anos e disputou 46 partidas pelo Manchester City na temporada, contribuindo com 3 gols e 5 assistências. O português chegou ao clube em meados de 2017, após um grande destaque pelo Mônaco. Para a próxima temporada, o Manchester City também pode perder o técnico Pep Guardiola. Segundo o Team Talk, a diretoria já avalia possíveis substitutos no mercado, tendo Maresca e Company como principais alvos. Então é isso, nação. O que vocês acham aí? Bernardo Silva é muito caro pro Mengão, para qualquer time do Brasil, mas é um baita jogador. Vamos ver como é que vai ser. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho na humildade, deixa aquele hype que ajuda demais. Comenta a cidade e estado que você está nos acompanhando. Os créditos são todos na descrição do vídeo e falou!